Louvado seja Deus, meus irmãos. Meus irmãos, você que não professa a mesma fé, ou que é católico, ou que é espírita, ou que é da Umbanda, ou do Candomblé mesmo, né? Ou da Quimbanda, ou seja qual for a sua religião. Hoje, como aluno de ciências da religião, eu quero falar sobre uma coisa. Eu sou cristão, como vocês sabem, que acompanham no canal. Sou cristão evangélico, né? Da Assembleia de Deus, também da Batista. Vivo nessas duas igrejas. Eu amo muito essas duas igrejas. Então, eu ando muito entre elas, entre a Assembleia de Deus e entre a Igreja Batista. Sou auxiliar de trabalho da Assembleia de Deus. Então, eu quero falar uma coisa um pouco sobre o coronavírus, assim, sobre um olhar mais científico, né, como estudante de ciência da religião, com relação ao posicionamento que algumas igrejas estão tendo, né, com relação à abertura ou não das igrejas. Está um debate muito grande, eu abro ou não abro. Algumas igrejas optaram por permanecerem com a igreja fechada e fazerem seus cultos online, né? Já outras igrejas optaram por não fazer isso, mas por reduzir a quantidade de pessoas, né, dentro das suas igrejas. E a discussão, a coisa está girando em torno disso, né? Primeiramente eu quero aqui, porque dentro das igrejas que não querem fechar, e não adianta ser hipócrita, né? Se o próprio presidente Bolsonaro, né, ele tem se limitado a querer, ele tem se demorado um pouco a tomar algumas atitudes drásticas, e muitas pessoas até o criticam, mas muitas pessoas não têm noção de que se ele tomar atitudes drásticas, ou se ele tivesse tomado atitudes drásticas desde o início, né, ou desde, por exemplo, de fevereiro, e não tivesse nem acontecido o carnaval, é preciso entender que nós temos uma economia e que a maioria das pessoas elas trabalham em empresas privadas, e que se essas empresas, por exemplo, eu estou de férias, mas um exemplo bem clássico, se fechar tudo como tem se proposto, parece que sábado vai se fechar os shoppings. Se fechasse tudo de uma vez, com a maior rapidez, por exemplo, de fevereiro para cá, ou então quando aconteceu lá na China, mas de fevereiro, que a coisa já começou mais a se expandir para cá, se você for analisar, o que aconteceria? A economia parava. Se a economia parar de girar, automaticamente vai se produzir desemprego em massa, porque as pequenas empresas, por exemplo, como a que eu trabalho, ela não vai ter condições de manter, né? E até estava em processo de expansão para abrir outra empresa, ela não vai ter condições de se manter. Então, existem muitas críticas, né? As pessoas que são inteligentes, que gostam de pensar e que não são politizadas, mas não são partidárias, como no meu caso, não sou partidário do partido de Bolsonaro, de PT, de quem quer que seja, não sou. Eu sou livre, eu sou um livre pensador, eu sou apolitizado, eu tenho uma política, eu tenho uma percepção política de mundo, uma cosmovisão política, poderíamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, com essa cosmovisão política, eu não procuro me fechar com nenhum. Por quê? Porque eu sou cristão e a regra para minha vida, a regra de fé para minha vida é a Bíblia. A minha regra de fé é a Bíblia. E não é a política secular que conduz a minha vida, mas o que conduz a minha vida na sociedade é a Bíblia. Então, por exemplo, como a minha esposa fala, tem uma colega de trabalho dela, é cristã como eu, mas é direcionada por quê? Pelo PT. Quer dizer, briga, fica falando bolsominions e quem é a favor de Bolsonaro descendo pau na esquerda, né? E nós sabemos, eu como cristão, que estudei o marxismo cultural, a esquerda, cara, para uma pessoa inteligente, todas as áreas políticas têm coisas boas, mas a esquerda tem coisas boas também. Mas o problema da esquerda é que ela quer destruir a cultura judaico-cristã e principalmente não tem pudor, né? Como aquele vídeo, por exemplo, e eu não sou preconceituoso, não sou... eu defendo o que a Bíblia diz, mas eu não sou preconceituoso, que se uma pessoa quiser gostar, se mulher quiser gostar de mulher, o homem quiser gostar de homem, é uma opção.
Eu respeito, e como aluno de ciência da religião, que devo pregar a diversidade religiosa e cultural, sem atacar ninguém, mas ensinar as religiões de uma forma coerente, para que as pessoas, para valorizar e tentar quebrar o preconceito. Eu não sou preconceituoso. Agora é preciso entender uma coisa, que eu, como pessoa, como cidadão, com liberdade de expressão, vivendo num país democrático e laico, eu tenho o direito de manifestar o meu pensamento. E esse meu pensamento que eu manifesto deve ser respeitado. Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro, bem rápido, né? O posicionamento do cristão. Bom, o cristão vai pegar coronavírus? Vai! Porque o que eu vejo, o que eu tenho analisado é uma para não fechar, por exemplo, os templos, é uma espiritualidade potencializada no máximo. Que o cristão ele não vai passar por a dificuldade. Até nós poderíamos ir para a escatologia e pegarmos, por exemplo, a percepção do arrebatamento pré-tribulacional, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, sabe? E poderia até estar se associando a isso para proteger a igreja e tal. Eu sou, a minha escatologia é a milenista, então eu não creio dessa forma. Mas é interessante notar que, por exemplo, será que eu e você somos melhores? Somos melhores, por exemplo, do que os apóstolos, com exceção de João, que todos foram assassinados? Por que Deus não guardou os apóstolos? Aliás, vou reiterar, Deus guardou. O apóstolo Paulo diz que se a nossa confiança, se a nossa esperança, ela estiver fixada nessa vida, você está perdido. A nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Como o apóstolo Paulo diz, viver é Cristo, viver é professar o cristianismo, é declarar que Jesus é o seu Senhor, é declarar que você foi resgatado, foi redimido, foi justificado, foi adotado, tem sido santificado através do Espírito Santo e será glorificado. Essa é a nossa esperança. Então, a primeira é uma espiritualidade exacerbada. E alguns usam até textos fora de contexto para a contemporaneidade, por exemplo, o texto lá de Moisés, alguns usam. Não, mas quando as pragas veio sobre o Egito, a nação os hebreus não foram atingidos, mas ali existia um propósito, entende? Assim também como o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Logo em seguida ele vai trabalhar os que chamou, aí justificou, os que justificou. Eu vou ler o texto porque eu quero ler adiante do texto, sabe? Para que você tenha uma convicção de que se você, meu irmão, se você tá com medo, se você tá angustiado por causa dessa situação, você tá tendo uma percepção errada do cristianismo. E você tá com medo de quê? De morrer? Morrer é Cristo. Morrer é Cristo, morrer é estar com Ele. Não se lembre lá dos dois ladrões. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão que se arrependeu lá, o criminoso que estava na cruz com Jesus. Lázaro e o rico lá, quando Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão. Viver é Cristo. Jesus disse, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então não tem por que ter medo. Então o texto aqui de Romanos diz assim, o versículo 28, sabemos que Deus faz com todas as coisas, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu com antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Uma corrente, a salvação, Deus quando exerce a salvação na sua vida é completa, né? Por mais que alguns defendam a perca da salvação, o texto aqui deixa claro, é uma corrente e o final é a glorificação. Então, diante de que Deus lhe chamou, nada que acontece na sua vida é por acaso, mas para o seu bem, e que você tem um destino certo, que é a glorificação, Paulo vai dizer assim, portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Diante de tudo isso, por mais que aconteça diversidade em nossas vidas, o que é que nós podemos dizer?
Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o Senhor, o Criador, aquele que criou todas as coisas, é por nós, quem será contra nós? Então, se você for ver esse texto aqui, ele nos traz segurança, que ainda que viemos passar pela morte, mas estamos seguros em Deus. Beleza, né? Então, diante de tudo isso, nós temos outro texto também. Aqui traz a segurança. Você como cristão, não deve ficar preocupado. Não se preocupe, meu irmão, com esse coronavírus. E se você ou eu vier a morrer, vamos para a glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, não há com que se preocupar. Agora, em Romanos mesmo, sabe? E lembrando que os romanos, eles estavam submetidos ao império, né? E como cristão, muitos deles até quisessem se rebelar contra Roma, né? Aí o que o texto diz? Com relação a qual deve ser o nosso procedimento com relação às autoridades. Diz, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Toda autoridade, seja ela boa, seja ela má, é constituída por Deus. Observe isso. As autoridades foram constituídas por Deus. Por isso, quem se sujeita à autoridade, quem se recusa a se sujeitar à autoridade, se opõe à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si. Pronto. Eu queria só esse texto aqui. Então, Paulo diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, e se nós desobedecermos às autoridades, estamos desobedecendo diretamente a Deus. O que eu quero dizer com isso? Já disse, né? E poderia citar o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas nem por causa disso um crente não morre de câncer, um crente não morre de acidente de carro, um crente não morre de diversas enfermidades. Crente não é um super saiyajin. Não é! O crente é um ser humano num corpo corruptível que vai se corromper. Um corpo corruptível que se deteriora. Mas a proposta de Deus para a nossa vida é um corpo incorruptível que não se deteriora, não se destiora. E Jesus diz até isso, não ajuntem tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouro no céu onde a traça nem a ferrugem consome e os ladrões não minam e roubam. Então esse corpo é corruptível. A tendência dele é se deteriorar, né? Corrupção, não estou falando com relação ao crente se desmantelar no pecado, não estou falando disso. Mas ele é corruptível, esse corpo ele é mortal. Vai se revestido de imortalidade. Então esse corpo, eu estou falando com relação à enfermidade, ele se deteriora. Ou você que é crente que está aí me ouvindo nunca teve uma enfermidade. Então o problema está na espiritualização das coisas, sabe? Por que estou dizendo isso tudo? Porque eu vejo que muitas igrejas não querem fechar os templos. Muitas igrejas, por exemplo, como a Assembleia de Deus, limitou 100 pessoas. Meu amigo, uma pessoa contamina todas as outras 100. Uma pessoa falando próximo, tocando ali, alguém vai depois. Porque eu pergunto, vai ser feita a higienização dessas igrejas? Vai ser feita a higienização dos templos, dos terreiros, dos centros espíritas? Vai ser feito logo quando sair de uma forma perfeita, que não vai dar possibilidade de quem chegar novamente, quem chegar depois para fazer o seu culto, seja ela de qual matriz religiosa seja, não se contamine? Claro que não. É impossível. Na Itália já morreram mais de 3.000 pessoas. Já morreram. A coisa não é brincadeira. A coisa está se alastrando. E quem são os principais alvos dessa enfermidade são os idosos. E nossas igrejas, elas estão repletas de idosos. Eu vi, por exemplo, agora, né, que um anúncio que era para proibir as crianças de irem para a igreja. É interessante, o alvo mortal dessa enfermidade não são as crianças. De 0 a 9 anos, caso não esteja enganado, lá na China não morreu ninguém. O alvo são os idosos. Nossas igrejas estão cheias de idosos. Parem de espiritualizar as coisas. Tem que fechar. Eu sei que assim como o governo, assim da mesma forma que o governo se preocupa com a economia, a igreja também deve se preocupar. Não vamos ser hipócritas, que se não há culto, não há arrecadação. Se não há arrecadação, também não tem como manter as despesas das igrejas. As igrejas têm despesa de água, de luz,
telefone, internet, funcionários mesmos da igreja, né? Zeladores, os irmãos que vivem exclusivamente para cuidar das igrejas em tempo integral. Não sou hipócrita, que se fechar as igrejas não vai haver arrecadação. Não sou hipócrita. Eu não sou. Agora, quando eu vejo, por exemplo, alguém, né? E aqui eu quero fazer referência com todo respeito ao senhor Silas Malafaia, o pastor, né? Muito tempo da Assembleia de Deus. Tenho respeito por ele, jamais vou aqui denegrir a imagem dele, mas eu discordo, assim como pessoa, tenho o direito de discordar. Eu discordo da percepção dele com relação a enaltecer a fé de uma tal forma a ponto de pegar e de querer deixar os templos abertos ali, né? Que tem fé, que eu sei, nós temos fé em Deus, nós cremos que nós não devemos ter medo, e realmente não temos, mas nós devemos obedecer às nossas autoridades e obedecer com os olhos do que está acontecendo no mundo. No mundo. Nós não somos kamikazes. Fazendo referência aos pilotos japoneses que se lançavam ali nos navios, né? Se lançavam ali nas cidades para destruir. Nós não somos kamikazes, nós somos cristãos. E como bons cristãos nós devemos nos resguardar. Lembre-se lá do texto lá quando Jesus foi tentado, caso não esteja enganado, Mateus capítulo 4. Eu vou até ler esse texto, né? Porque fé não significa tentar a Deus. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 4 para finalizar o vídeo, porque já chegou ao tempo. Já era para ter parado. Mas como é algo muito importante, ele está um pouco extensivo. Mas Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, ele traz uma coisa bem interessante. Na tentação, são o texto trabalha 3 tentações, 3 períodos de tentações com relação ao que o inimigo faz. E uma delas é usando exatamente o salmo que tem sido usado hoje. 91, versículo 11 e 12. E o diabo também usou esse mesmo texto. Veja, se és o filho de Deus, lança-te. Quer dizer, Satanás ele leva Jesus até a cidade santa, coloca na parte mais alta, ou alguns textos dizem o pináculo do templo, o lugar mais alto, né? E diz assim, se és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, aí usa o texto do Salmo lá 91, versículo 11 e 12. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropecem em pedra alguma. Mas Jesus responde, também está escrito, usando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que eu vou me colocar em perigo, se eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu sei que certa hora da noite, certa hora do dia, se eu passar por um certo local, vai ter lá bandidos que vai poder me fazer o mal, e se mesmo assim eu vou, e diga eu vou pela fé, eu pergunto se eu não estou tentando a Deus. Eu pergunto se eu não estou tentando a Deus. Estou tentando, meu irmão. E nós não devemos tentar a Deus. Então, essa é a minha palavra, isso é o que eu queria dizer. Na minha humilde opinião, com todo respeito, não estou representando ninguém. Estou falando aqui agora como uma pessoa, um cidadão brasileiro, natalense. As igrejas, elas devem fechar suas portas. Devem fechar suas portas. E volto atrás, elas devem permanecer abertas com um intuito. Sabe qual é o intuito, meu irmão? Que a igreja deve permanecer aberta? Eu vou dizer, para abrigar os moradores de rua, para abrigar aquelas pessoas que não têm um teto, que estão no meio da rua sofrendo, que vão pegar essa enfermidade e não tem quem cuide delas. A igreja deve fazer esse papel, cuidar dos desamparados. É essa a missão. Mas não fazer culto para propagar essa enfermidade por todos os seus membros e além dos seus membros, aqueles que têm contato com eles que não são cristãos. Se o primeiro mandamento é amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, como é que eu posso dizer que eu amo o meu familiar que não é crente, que eu desejo a salvação dele, se eu vou para a igreja me contaminar com vírus e contaminar o meu irmão? Onde é que está o amor de Deus nisso? Então, bota essa palavra no seu coração, é uma crítica construtiva, não destrutiva, mas que as igrejas... Outra coisa, com relação ao dízimo. Não, aí se fechar as igrejas, como é que a gente vai se manter? Deus, é o dono do ouro e da prata. E a Bíblia está dito lá que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Então a igreja é de Deus, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Deus, ele cuida, ele é o dono do ouro, ele é o criador de tudo. Então não há por que se preocupar, porque Deus ele cuida, é o dono do ouro e da prata. E nós devemos enfrentar de cabeça erguida e crendo que Jesus está conosco, que Deus está conosco e que isso vai passar e que isso vai cooperar para o nosso bem. Então, irmão, daí o propósito, não sei, eu não sei, mas Deus sabe qual é o propósito dessa situação. Talvez levar as pessoas que estão vivendo o seu eu a entenderem que não são nada. Talvez muitas vezes, né, conduzir de uma forma geral as pessoas a entenderem que existe um Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Mateus capítulo 24, lá, o texto diz que virá pestes, né? Então, assim, é bíblico também. Eu não sei se isso é o princípio das dores, logo em seguida vai aparecer todas as outras situações que tá respaldado em Mateus capítulo 24, se é o princípio da grande tribulação, não sei. Não sei se é esse, porque já houve outras enfermidades, outras pandemias. Mas, meu irmão, eu sei de uma coisa. Venha o que vier, olha para a cruz, porque Jesus, ele morreu por mim e por você e nos garantiu um destino eterno. O nosso destino não é aqui nessa terra, é na eternidade. E a você também, com todo respeito, a você que professa uma religião diferente, que cultua, que tem o seu culto, que tem a sua simbologia, que tem a sua religiosidade, eu diria a mesma coisa para vocês, que o Pai de Santo, que os pajés, que todos aqueles que professam uma religião, que devem cuidar dos seus membros, que devem cuidar ali das pessoas que fazem parte do seu culto religioso, não abrindo para proteger essas pessoas. Proteger. Então serve para todos. Que Deus ele possa abençoar a vida de vocês e que essa palavra ela possa adentrar nos irmãos. Não vão para a igreja, meus irmãos, seja com ordem de quem quer que seja. Obedeça a palavra de Deus, obedeça às autoridades. A coisa é muito séria, as pessoas estão morrendo. Já são mais de 3 mil mortos na Itália. Muitas pessoas estão morrendo, não estão tendo a oportunidade nem sequer de sepultar os seus mortos. Então cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Pense que se você for para a igreja e se você contrair o vírus lá, você vai trazer para sua casa e você pode matar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, aquele idoso, aquela pessoa que você ama. Então deixe que ele morra, mas morra na hora certa de velhice e você enterre ele de uma forma natural. Mas não procure adiantar a morte dos seus entes queridos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês.